Muito bem, gente, então nós vamos seguir com o nosso tema aqui, que é a felicidade, como título: Ser feliz exige espiritualidade bem resolvida. Olha só que legal. Ser feliz exige espiritualidade bem resolvida. Vamos para o texto, então? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Esses tempos eu estava vendo no YouTube uma discussão de alguns apresentadores de televisão, Pedro, e aí um dizia para o outro assim: "Tu é um pobre de espírito", como se fosse um xingamento, né? Aí deu para perceber que o cara não entendia absolutamente nada de Jesus, nem de Bíblia, porque essa expressão, "tu é pobre de espírito", muitos usam para criticar, para condenar, para chamar alguém de inferior. Só que Jesus aqui, na época que ele fala isso, e vale até os dias de hoje, ele deixa claro que são felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Opa! O que Jesus está falando aqui, pastor? Que felizes as pessoas são pobres? Não. Felizes as pessoas são miseráveis? Não. Felizes as pessoas, pastor, que estão no Serasa, no SPC e não conseguem sair? Não. Não é isso, gente. Nós temos que ler o texto de maneira teológica e de maneira completa. Se nós pegar, então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós logo vamos entender o que Jesus está falando aqui, querido. Se nós analisar o Antigo Testamento, nós estávamos no jardim, né, Michel? Nós estávamos no jardim. Estávamos lá buscando a Deus, tendo todo acesso a Deus, mas devido a Adão e Eva, e quando eu falo Adão e Eva, eu falo você e eu, porque se nós estivéssemos no lugar deles, nós também teríamos comido do fruto, não muda. O Adão é você, a Eva é você e fechou. Eles são expulsos do jardim do Éden, porque agora aquela natureza divina, aquela natureza maravilhosa, santa e pura, se transformou numa natureza pecaminosa, uma natureza que é contrária a Deus. Então Deus, ele lá no jardim do Éden, inclusive, vai falar para a cobra, né, que também foi ali possessa por Satanás, que o descendente da mulher pisaria a cobra na cabeça e salvaria então o ser humano. Vai passar agora a humanidade toda tentando se reconectar com Deus, através de sacrifícios, através de obediência a leis, mas não consegue mais porque a natureza está pecaminosa. Nós vamos ver, por exemplo, se o homem pensasse que ele pudesse ser salvo pelas suas próprias obras, Deus então fez o quê? Aqui tem 10 mandamentos, queridos seres humanos. Vivam com perfeição esses 10 mandamentos. Quem jamais mentir, quem jamais tiver um pensamento errado, quem jamais errar contra o seu próximo, quem viver os 10 mandamentos com perfeição, está salvo. Pode voltar a se reconciliar comigo, pode voltar a ter intimidade comigo. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, vai dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, né, eu faço. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, vai mostrar um ser ali. Alguns pensam que ele está em pecado, um cristão em pecado, mas mais teologicamente, biblicamente falando, o apóstolo Paulo está falando de uma pessoa que não tem Jesus. Mas ela quer viver de modo santo. Ela quer viver de modo puro. Então ela quer, mas ela não consegue. Ela quer obedecer os 10 mandamentos, mas ela não consegue. Ela quer poder abençoar pessoas, agradar a Deus, mas ela não consegue. Nesse momento, então, queridos, a consequência de você não obedecer aos mandamentos de Deus é você e eu sermos mortos. Mortos fisicamente, mortos emocionalmente, mortos espiritualmente, conforme Deus falou no jardim do Éden: Eva, se você comer, Adão, se você comer daquela fruta, certamente, não é talvez, certamente morrereis. E a morte se englobaria em todas essas áreas. Nós vamos perceber, queridos, que a natureza adâmica se levantou em nós. Deus percebeu que o homem não conseguiria viver os 10 mandamentos e começou a instituir, como eu já ensinei várias vezes aqui para nós todos, irmãos, sacrifícios. Pecou, oferece um sacrifício. Errou, oferece uma oferta. Contaminou a sua casa, limpa o mofo, chama o sacerdote. Tudo aquilo ali, queridos, para mostrar ao homem que de fato
O homem em si mesmo jamais conseguiria agradar a Deus. O homem em si mesmo, olhando para si mesmo, um humanismo, o homem tentando responder às questões espirituais nele mesmo, jamais conseguiria ter resposta. Por isso que eu falo que o sentido da vida, quando o homem tenta olhar para si, para descobrir o sentido da vida, ele nunca encontra. Porque não foi o homem que criou o próprio homem, foi Deus que criou o homem. Então eu devo olhar para quem? Para Deus. Jesus vem, Jesus mostra para todos os seres humanos, começando ali em Israel, que todos eram pecadores, que todos possuíam uma natureza pecaminosa. Por mais que as pessoas tentassem ser santas e puras para agradar a Deus, voltar a ter um acesso a Deus, não tinha como ter esse acesso, porque a natureza do ser humano estava revestida de pecaminosidade. Jesus, então, ele vem e fala: eu vim para os perdidos, não para os sãos. Numa tradução mais melhorada, Cássio, Jesus não veio para os perdidos e para os sãos. Jesus, ele veio para os perdidos, não para aqueles que acham que são sãos. Se tivesse uma única pessoa na terra que conseguisse viver os 10 mandamentos na íntegra, Jesus não teria vindo para a terra para morrer a nossa morte na cruz. Então Jesus, ele vai mostrar para as pessoas o seguinte: ei, para conquistar a salvação, para voltar a ter o acesso que Adão e Eva tinham com Deus, é praticamente impossível. Nenhum de vocês conseguirá fazer nada para voltar a ter o acesso com Deus. Mas naquela época tinha homens chamados fariseus, escribas, zelotes, saduceus, mestres da lei, que vestiam roupas santas, roupas de santidade, e diziam para Jesus: ei, nós estamos buscando a Deus há muitos anos. Vai dizer agora que nós somos pecadores. Jesus: sim, eu estou dizendo que vocês são pecadores. Vocês são tão pecadores que o próprio Deus está na frente de vocês agora, vocês querem matar Ele. Vocês não creem em mim. Vocês não acreditam em mim. A roupa que vocês usam, os termos que vocês colocam, não vai salvar vocês. Porque vocês estão só perfumando um cadáver morto com boas obras. As boas obras para Deus não servem de nada. Aí Jesus pega e fala para aqueles homens: ei, vou dizendo o seguinte, as prostitutas e os ladrões vão entrar antes de vocês no reino dos céus. E os fariseus: você está ficando louco? Chamando nós, dizendo que nós, santíssimos, vamos entrar depois que a prostituta? Sim. Sabe por quê? Porque felizes aqueles que sabem que precisam de Deus o tempo todo. Felizes aqueles que sabem que as obras, os comportamentos não são suficientes para alcançar a salvação de Deus. Por mais que quando nós entregamos a vida para Jesus, nosso comportamento deve mudar, sim, mas não é isso que vai atrair a tua salvação. É você entender que você é pobre espiritualmente. É você chegar para Deus e dizer: Deus, quanto custa a tua salvação? Quanto custa eu andar com o Senhor? Aí Deus vai olhar: olha, é um preço alto. Digo para você, é um preço impossível. Diga, senhor, vai falando aí, eu tenho trilhões. Me diga o Elon Musk, ó senhor, já comprei o Twitter, quero comprar a tua salvação. Deus vai olhar: pois é, Musk, na verdade, o preço é o seguinte: tem que morrer numa cruz, para cumprir o que eu falei, ser crucificado, tu tem que ir para o inferno e voltar de lá, sem minha ajuda. Esse é o preço que você paga. Consegue? Não, vamos seguir com o Twitter aqui. Se nós fosse pagar o preço para Deus, nós íamos morrer numa cruz, até isso não é capaz de fazer assim, mas nós iríamos para o inferno, passar a eternidade lá, e lá nós ficaríamos, lá nós nunca mais sairíamos. Por isso, queridos, que então, esse preço a ser pago, só um poderia pagar a nós, que era Jesus Cristo. Jesus, então, queridos, nosso Senhor e Salvador, é isso que eu acho legal da palavra de Deus, né? Ele vai até o inferno, que quando ele morre na cruz, queridos,
Ele fica 3 dias com o corpo morto. Mas 3 dias ele está no inferno, cumprindo a eternidade, entre aspas, porque Deus já é eterno, mas cumprindo o castigo eterno no inferno. E lá Jesus, vocês já sabem, pega as chaves do diabo. Você pode ler isso em 1 e 2 Pedro, epístolas. Tira do diabo ali a chave da vida e da morte, pega de volta, sobe. E aí vai dizer a Bíblia: ó morte, aonde está o teu poder de ferir? Se fosse um ser humano indo para o inferno, ali ele ficaria. Mas como foi Deus que entrou lá dentro, de lá ele saiu. E Deus sai. O próprio Jesus sai do inferno porque, cara, quem criou o inferno? Deus. Jesus disse: eu vi Satanás descendo à terra como um relâmpago. E ele está sendo encaminhado para o inferno, local que eu preparei para ele e seus demônios. Ou seja, queridos irmãos, uma palavra de motivação para ti. O inferno não foi criado para ti nem para mim. Amém? Aplaudir a Deus por isso, gente. Aleluia. Isso é maravilhoso. O inferno não foi criado para você nem para mim. Foi criado para Satanás e seus demônios. Vírgula. E também para aqueles que seguirem eles. O problema é que Deus faz o inferno para Satanás e seus demônios serem presos por toda a eternidade, mas infelizmente quem seguir o diabo, quem seguir Satanás, quem seguir seus demônios, quem seguir as ideologias pecaminosas deles, rejeitar a Cristo, vai se encaminhar para o inferno também. Deus não deseja que nenhuma alma se perca. Deus deseja que todos sejam salvos, mas não significa que todos serão. Não significa que todos vão aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. É choro e ranger de dentes, o inferno vai ser terrível. E não vai ser por culpa de Deus, vai ser por culpa do ser humano, que decidiu seguir Satanás e seus demônios. Mas então, o inferno não conseguiu tragar Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, né? Agora Jesus chega e nos diz o seguinte, queridos, que você precisa pagar um preço para ser salvo. Só que esse preço já foi pago. É semelhante ao seguinte, assim, para nós entender, galera. Chega um juiz diante de um réu e ele pede para o réu: réu, você está devendo quanto para o teu credor que você parou aqui? 500 milhões, senhor. 500 milhões? Você tem dinheiro para pagar isso? Não. Você tem um planejamento? Não, não, senhor. Não. Tem nada aí? Não. Então, muito bem, você está condenado à prisão. Aí o juiz pega, tira a capa, bota na cadeira, imagina só que maravilha. Vai até o réu, pega um cheque, escreve 500 milhões e dá para o réu. Depois ele volta, bota a capa de novo e faz a mesma pergunta. Você está devendo quanto? 500 milhões. Quanto que você tem aí? 500 milhões. Está absolvido. Eu sou aquele que te julga, mas eu também sou aquele que te absolvo pagando a tua conta na cruz. Aplaudir a Deus por isso. Então você repare que quando Jesus pega e diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Ele está dizendo o seguinte: ei, vocês serão muito felizes quando entender que nenhuma obra vai buscar a aprovação de Deus. Nenhum tipo de obra de santidade ou obras boas, obras justas, ofertas, esmolas, ajuda aos pobres. Isso tudo é muito importante, tem que ser feito, é legal. Mas isso não vai ser suficiente para comprar a salvação que somente eu posso comprar para vocês. O apóstolo Paulo fala que Jesus pagou o preço. Que preço? Um preço de sangue, um preço de morte, um preço de inferno, um preço de ressurreição que nós não tínhamos como pagar. E no momento então que eu percebo que eu não tenho como pagar, aí começa uma boa notícia para você: alguém já pagou. Feliz é você quando você sabe que você não tem como pagar a salvação,
Porque aí nesse momento você começa a parar de tentar barganhar com Deus, tentar comprar Deus com as tuas próprias obras, viver uma vida de noiado, que não pode errar, não pode pecar, não pode não sei o que, não pode, tudo para ti não pode, e tu não consegue ter paz, tu não consegue buscar a Deus como pai, você consegue buscar a Deus como um ditador, que vai te matar a qualquer momento. Quando você entende então, que Jesus pagou o preço, está pago, o cheque está nas suas mãos, você pode dizer ao Deus Pai, Deus Pai, eu de fato não merecia esse cheque, mas o teu filho, o próprio Senhor, me pagou esse acesso. E eu entreguei a minha vida a Ele, entreguei a vida a Jesus, e hoje eu vou agradecer ao meu Jesus, não por medo dessa vez, não para buscar algo, mas porque eu já tenho o que Ele me deu. Eu agora vou ser santo não como uma ação para buscar algo, mas como uma reação àquilo que aconteceu em mim. Eu vou ser amoroso, eu vou ser justo, eu vou ser generoso, não porque eu quero atrair alguma coisa ou conquistar alguma coisa, porque eu já conquistei em Cristo Jesus. Eu vou fazer tudo isso agora como forma de agradecer a Jesus Cristo por sua grande salvação. Jesus falou o seguinte, a parábola do rico e do Lázaro, que existia um homem chamado Lázaro, mendigando pão, mendigando esmolas, e passava um rico com uma casa gigante, com fazenda, com carros da época, e não dava nada para ele. Cuspia em Lázaro. Lázaro então morre e vai para o céu. O rico morre e vai para o inferno. Aí o rico está no inferno sofrendo lá com o fogo e ele vê Lázaro feliz no céu. Feliz. Feliz. E ele sofrendo aí, ele fala, pai Abraão, pede para Lázaro derramar uma gotinha de água em minha língua, que eu estou sofrendo muito aqui. Aí Abraão pega e diz, você na terra só buscava riquezas e não queria saber de mim, e não queria saber de Deus, aliás, Abraão falando, não queria saber da palavra, achou que a vida em si mesmo era tudo. Lázaro entendeu a sua pobreza espiritual e entregou a vida para Jesus. Você achou que tu era o cara que não precisava de Jesus. Agora ele está aqui feliz e você está aí triste, porque você não reconheceu que você era pobre espiritualmente. Outro momento Jesus vai falar o seguinte, ei, 2 homens saíram para orar. Um era fariseu, o outro era publicano, pagão, ladrão. O fariseu ergue as mãos aos céus, ergue a cabeça e diz, Deus, eu te agradeço que eu oro 3 vezes por dia, jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo e ofertas, e não sou como esse mequetrefe do meu lado. Aí o mequetrefe, publicano, não ousa nem erguer a cabeça aos céus, e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Jesus então pega e pergunta para os seus discípulos, quem desses homens recebeu a aprovação de Deus? Todos unânimes. O publicano. Por quê? Porque ele entendeu que ele não consegue nada sem ti. O outro achou que as suas vestes, as suas obras eram suficientes para atrair a salvação. Então, queridos irmãos, quando eu entendo que eu sou espiritualmente pobre, eu não tenho nada para dar para Jesus me salvar, não tenho nada que eu possa fazer para Jesus me salvar, eu estou a um passo de ser salvo, porque aí Jesus estende a mão e diz, então deixa que eu te salvo, que eu já fiz a tua parte, eu já paguei o preço. E aí você se entrega a Ele, e nós vamos para o ponto 1 agora, que é o único ponto que vamos trabalhar hoje aqui. Pessoas felizes são íntimas de Deus. Jesus é a própria felicidade. Logo, quem o busca diariamente sempre é feliz. Repare,
Quando nós cantamos, o meu orgulho me tirou do jardim, o modelo máximo de espiritualidade que Deus deseja que a humanidade tenha é aquela profundidade que Adão e Eva tinham no jardim do Éden. Aquilo é o padrão. Um casal que vivia nu, sem nenhuma roupa, em que sentido? Não tinha nada a esconder, eram santos, eram puros, amavam a Deus, trabalhavam, se relacionavam normal ali, teriam filhos naturalmente, sem o pecado, teriam uma família normal, sem o pecado. Tudo na bênção, tudo tranquilo. Adão dependendo completamente de Deus, Eva dependendo completamente de Deus. A Bíblia fala que na brisa da tardezinha Deus se encontrava com Adão e Eva. E aí, queridos, eu tenho uma revelação para dar para você que vai trocar teu cérebro agora por um momento. Muitas pessoas acreditam, Cássio, que o homem está evoluindo. Veja só, o homem está ficando cada vez mais inteligente. A tecnologia está cada vez avançando mais. A modernidade está avançando mais. Os princípios de sustentabilidade estão ficando cada vez melhores. Estamos evoluindo. Eu lhe digo que não. Nós estamos retornando a ser quem nós éramos. Nós estamos usando hoje apenas 1% do nosso QI. Adão usava 100. Então não tem ninguém evoluindo aqui não, Cássio. Tem todo mundo que está em Cristo, está voltando a ser quem foi criado para ser, meu Deus do céu. A semelhança de Jesus. Aparentemente estamos evoluindo, mas Deus está nos trazendo de volta. Deus está nos puxando. A Bíblia fala que Deus está colocando o planeta, o universo, todos os planetas, o mundo visível, o mundo invisível, Deus está trazendo de volta para si mesmo. Está trazendo de volta para o governo do Filho Jesus Cristo. Então, queridos, quando você vê uma pessoa se convertendo, não pense que Jesus ganhou algo, ele só pegou de volta. Pede-me e te darei as nações como herança. Todo o planeta pertence a Deus. Ah, mas a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Não, jaz no, N-O, não do. O mundo é de Deus. As nações são de Deus. A Ucrânia é de Deus. A Rússia é de Deus. A França é de Deus. O Brasil é de Deus. Portugal, Japão, Coreia do Norte é de Deus. A China pertence a Deus. Só que alguns ainda não entenderam isso, Léo. Talvez falte o Xi Jinping entender isso. Qualquer hora dessa, ou o Xi Jinping entende isso, ou Deus tira ele de cena. Pronto. Porque, queridos, o Senhor é a terra e tudo o que nela há. Então é uma questão de tempo para você ver todas as nações dobradas a Jesus. Todas. Seja agora, seja depois. Podemos ler Apocalipse qualquer hora dessa, tem várias versões do milênio, do pós-milênio, do pré-milênio. Vamos trabalhar aqui a tribulação, o Armagedon. Tem várias teorias, mas uma não falha. Jesus vai reinar sobre todas as nações. Amém? Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ele não estava brincando. Evangelho vem de boas novas. Era quando um romano vinha de uma guerra onde os soldados romanos, através das suas lutas, conquistavam mais um território para Roma. Aí ele vinha correndo para falar para o imperador, imperador, conquistamos mais um território para o Senhor. Ah, que maravilha, agora vamos conquistar o outro território. É isso que Jesus está falando, ide por todo o mundo e conquistem territórios que eu não estou para mim. Então quando nós vamos para os países, para os estados, para os municípios, para os bairros, nós estamos querendo trazer de volta o que pertence a Cristo. O diabo não tem nada na mão, queridos. Ele acha que tem. O diabo, na verdade, tem uma revelação que Deus me deu uma vez do inferno que eu não posso contar para ninguém, Cátia. Deus me deu e ele falou, tu não me conta para ninguém isso. Eu falei, tranquilo, não vou contar. E não vai ser para vocês também, fiquem tranquilos.
Mas eu posso falar isso aqui para vocês, gente. A coisa vai ser feia pro diabo. A coisa vai ser feia. Cara, é muita burrice do diabo que ele está fazendo. Só digo para vocês isso. É burrice demais. Mexer com Deus, cara, chama burrice. Mexer com Deus, com a glória de Deus. Ai daquele que mexe com Deus. Deus é um fogo consumidor. Então, quando você entrega a vida para Jesus, isso não é tudo. Isso é apenas o começo. Jesus não quer que você entregue a vida para Ele para agora ficar, agora sou salvo, voltemos às nossas atividades pecaminosas normais. Não. Uau, agora tenho Jesus. Yes! Obrigado por sua cruz, por seu sangue, e vou voltar a pecar agora de boa. Não. O apóstolo Paulo fala, voltaremos a pecar então para que a graça aumente? É evidente que não. Entregar a vida para Jesus não é tudo, é o começo. É o começo do teu retorno. Então agora, lembrando, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você tem agora uma obrigação, não para você buscar a salvação, mas para você permanecer salvo, você tem a obrigação de andar em santidade. De andar em pureza, de andar em amor, de dar bom testemunho, de não ter nada suspeito. Sim. Agora você perceba que a minha santidade, a minha pureza, a minha generosidade, Márcia, a minha comunhão com a igreja não tem nada a ver com eu ser salvo, mas tem a ver com eu permanecer salvo. Entendam isso. O ser salvo eu já fui. Nada eu preciso fazer. Agora, permanecer salvo, eu tenho que permanecer. Jesus disse o seguinte, ei, eu sou o caminho. Uma vez Deus me deu uma visão sobre esse texto, Cássio, que tinha um homem que ele ganhava um presente de Deus na mão. Aí Deus levava o homem até um caminho estreito, tortuoso, difícil, cheio de espinho, cheio de dores. Aí Deus falava para aquele homem, na minha visão, Pedro, você precisa levar esse presente que eu estou te dando de graça, é um presente precioso, mas você precisa passar por esse caminho. Aí o homem ia indo, ai que dor, ai meus pés, ai meu ombro. Aí ele tentava cair do caminho, sair fora. Só que o presente ficava no caminho. O presente tinha um peso que ficava só no caminho. Aí ele, Deus, o presente não veio. Não, ele não vai vir, porque ele só fica naquele caminho, ele volta. Aí ele voltava, ele ficava. Ele continuava. Quando ele queria se desviar para o outro lado, Léo, pá, o presente ficava e ele ia. Aí Deus disse o seguinte, você entendeu o que estou fazendo com você? Não, Senhor. O presente é de graça, mas o caminho tem um preço. Então não adianta você pensar que com o presente que é o próprio Jesus, já basta para você chegar ao céu. Você tem que passar pelo caminho que Deus colocou sobre você. É um caminho estreito, é o caminho da santidade, é o caminho da pureza, é o caminho da integridade, é o caminho da honestidade, é o caminho da dependência da voz de Deus. É o caminho da onde você quer fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz claramente, nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ir só reto, até alcançarmos o ponto final, que na verdade não é o final, é apenas o começo. Sério, eu não vejo a hora de chegar na eternidade, mas eu vou chegar surfando na eternidade. Glória a Deus! Ah, Senhor! Ufa, chegamos! Oh! Eu vou ficar, meu Deus! Oh, Senhor! Pense no sofrimento lá embaixo. Pense no sofrimento. Aí Deus vai falar, beleza? Isso aí, entra. Aí, já pensou tu olhar para trás e teus parceiros tudo ficar no inferno, rapaz? Poxa, só eu cheguei, rapaz. Nós vamos lembrar, eu acho legal, viu, Felipe, quando as pessoas perguntam coisas teológicas. Nós vamos saber quem foi para o inferno. Eu sempre falo assim, se saber, tu não vai ficar triste. Porque no céu é só alegria, felicidade, tranquilidade. Se tu saber,
a justiça do Senhor vai pairar em ti, você vai dizer para si mesmo: ele não aceitou andar no caminho, não posso fazer nada. No céu não existirá tristeza, isso que é legal, isso que é top. Não existirá lágrima, não existirá choro. Quando nós chegar lá, vai ser só festa. Vai ser tum, tum, é Jesus. Jesus. Guitarras que não estouram cordas. Violões que não desafinam. Bateria que não toca tão alto ou tão baixo, Pedro. Vai ser o mesmo som, Pedro. Não vai precisar de telão, porque o próprio Cristo vai ser o nosso telão. Imagina, ar-condicionado para quê? O próprio Cristo vai nos refrescar. Galera, cadeira para quê? Estaremos voando nesse momento. Vamos estar sentados voando. Galera, eu acho top. Você acha que o céu vai ser... Muitos pensam assim, né? Que o céu vai ser nós tudo com uma auréola fazendo assim. Seria um marimbondo, né? Gente, calma aí, né? Calma aí, né? Vamos parar com isso aí, né? Vamos parar com isso aí. O céu vai ser top. Tão top que você nem consegue imaginar o que vai ser. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma consegue entender o que vai ser o céu. Então o máximo que o nosso QI consegue imaginar, não é. É algo muito mais espetacular. É algo muito mais espetacular. Então, cara, vale a pena você sofrer no caminho de Cristo para chegar no caminho eterno. Porque depois lá, vai cair por terra qualquer tipo de dor, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de perseguição. Porém, se você escolheu na terra ter uma vida de prazeres, de vontade própria, de egoísmo, sonhos pessoais, vai ser lindo e maravilhoso. Deus vai até liberar você, para você crescer, para você prosperar, pá. Mas depois que você for enviado para o inferno, você vai pensar, de fato, que não deveria ter feito isso. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão me olhando com uma cara de tenso, calma, gente. Isso é apenas a palavra pregada, só. Não é um curso coach. É uma palestra. O papel do pregador é o quê? É pregar, né? As pessoas, ou não? Pregar a si mesmo, Cássio. A palavra nos mantém pregados. A palavra nos mantém crucificados. A palavra nos mantém na madeira para que não vivamos a nossa própria vontade. Aí eu lhe pergunto para você que está aqui. Você está andando nos caminhos do Senhor? Você tem orado todos os dias? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem se importado em estar na comunhão da igreja? Você tem se importado em pregar o Evangelho? Jesus, a entrega para Ele não é tudo, é o começo. Você está se sacrificando nesse caminho? Você está sendo uma pessoa diferente daquela que chegou até Cristo? Para finalizar então, antes de eu ir para a conclusão, Apocalipse 3:20 vai falar o seguinte, uma mensagem para a igreja de Laodiceia, Leandro. Para a igreja, para os cristãos de Laodiceia, que amavam a Jesus, eram empolgados com a presença de Jesus. Mas passou o tempo, o dinheiro foi chegando, as posses foram entrando, a fama foi chegando, começaram a se acomodar, começaram a entrar num caminho de vontade própria, não queriam mais influenciar a terra, não queriam mais ser perseguidos. Estava sendo, bucha, ser perseguido toda hora, né? Tu prega uma coisa, vem bordoada, tu fala um negócio, vem outra bordoada. Aí eles pararam de buscar Deus. Pararam de buscar o Senhor. E literalmente, eles expulsaram Jesus da igreja deles. Foi a primeira igreja que expulsou Jesus da membresia. Imagina isso para mim. Expulsou Jesus da membresia. Aí Jesus chega e diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei ele comigo em comunhão na mesa. Pergunta a você hoje, Jesus está tendo comunhão contigo ou está do lado de fora do seu coração?
Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Se a Bíblia estivesse hoje personificada em Jesus, ela está dentro de você ou está fora? Se você não lê a Bíblia há muitas semanas, a Bíblia está lá fora, viu? Estou à porta e bato. Quanto tempo faz que tu não se dedica a um jejum? Quanto tempo faz que você não se dedica a um evangelismo? Pregar o evangelho para pessoas mesmo? Quanto tempo faz que você não participa num pequeno grupo? Quanto tempo faz que você não dá ofertas grandiosas para o reino de Deus continuar avançando? E você sabe que o reino é muito grandioso para nós investirmos. Jesus hoje está batendo na porta do teu coração ou ele está sentado à mesa dentro de você? É um tempo nós meditarmos. Você não entregou a vida para Jesus para ficar nisso. Você entregou a vida para Jesus para ser um início, para ser o começo da tua caminhada com Ele. Ele não morreu e ressuscitou para você achar o máximo, e voltar às tuas atividades como se nada tivesse acontecido. Não, Ele morreu e ressuscitou para trazer você de volta àquela comunhão da onde o orgulho que nós cometemos contra Deus no jardim do Éden nos tirou de lá. Hoje é uma noite, para você e para mim, orarmos a Deus, meditarmos no Senhor. Se eu de fato estou me relacionando com Deus. Conclusão. Com Jesus em nossa vida, a felicidade é garantida. Muito bom, vamos ficar em pé, por gentileza.